Nem toda queda começa com rebeldia. Algumas começam com uma escolha que parece inteligente, uma decisão estratégica, um movimento lógico. Ló não escolheu o pecado, ele escolheu prosperidade. O problema era o lugar onde essa prosperidade estava. O texto diz que ambos eram ricos, rebanhos numerosos, servos, ouro, prata. Mas prosperidade também gera conflito. Os pastores começaram a discutir. O espaço ficou pequeno demais para dois homens abençoados. Às vezes a bênção exige separação. E ali estavam eles: Abraão, o patriarca, e Ló, o sobrinho que cresceu à sua sombra. Abraão poderia escolher primeiro. Ele tinha direito, tinha autoridade, tinha a promessa, mas ele abre mão. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ele entrega a escolha. E naquele instante, o destino muda de direção. O texto diz algo simples: e levantou Ló os seus olhos. Mas esse detalhe é profundo, porque aquilo que levantamos os olhos para contemplar geralmente se torna aquilo que desejamos possuir. Ele observa a campina do Jordão, verde, irrigada, fértil. Era como o jardim do Senhor, como o Egito. Parecia prosperidade garantida, parecia crescimento sem esforço, parecia segurança. Mas havia uma linha quase escondida na narrativa. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. O solo era fértil, mas a cultura era corrupta. E aqui está o silêncio perigoso do texto. Ló não pergunta. Ló não consulta. Ló não discerne. Ele calcula. Talvez o conflito não estivesse apenas na terra. Talvez estivesse dentro dele. Enquanto observava aquela campina verde, irrigada, cheia de possibilidades, sua mente começou a construir justificativas. Não parecia uma escolha errada. Parecia uma escolha estratégica. Talvez ele tenha pensado: eu não preciso morar dentro da cidade. Eu posso ficar perto, sem me envolver. Eu posso aproveitar as oportunidades sem absorver os valores. Eu aprendi com Abraão. Eu sei quem eu sou. Talvez ele acreditasse que maturidade era imunidade, que proximidade não significava contaminação, que conviver não significava se tornar. Mas decisões raramente começam como rebeldia. Começam como confiança excessiva. Confiança na própria força. Confiança no próprio caráter. Confiança na própria capacidade de resistir. E é assim que a mente trabalha. Ela não enxerga perigo. Ela enxerga vantagem. Não enxerga risco espiritual. Enxerga crescimento econômico. Não enxerga influência cultural. Enxerga expansão de território. Mas proximidade molda. E talvez o maior perigo não estivesse em Sodoma. Talvez estivesse na certeza silenciosa de Ló, de que ele jamais seria moldado por ela. O texto não diz que ele entrou imediatamente. Diz que ele armou suas tendas até Sodoma. Isso significa progressão, dia após dia, um pouco mais perto, a distância diminuindo lentamente. Primeiro era apenas vista da cidade, depois era possível ouvir seus sons, depois era possível sentir sua atmosfera, até que proximidade se tornou permanência. Nem toda queda começa com rebeldia. Algumas começam com vantagem. Não começa com pecado declarado. Começa com conveniência. Começa com uma escolha que faz sentido, mas ignora a direção. Porque não é apenas onde você está, é para onde sua tenda está apontando. Enquanto Ló desce lentamente para a planície, Abraão permanece nas montanhas. Um escolhe a altitude, o outro escolhe a abundância. Nas montanhas, o ar é mais rarefeito. O caminho é mais difícil. O solo é menos generoso. Mas é ali que altares são erguidos. É ali que a voz de Deus ecoa com clareza.
É ali que o céu parece mais próximo da terra. Na planície, tudo é mais fácil. O terreno é plano. A água é abundante. O crescimento é visível. Montanhas exigem fé. Planícies oferecem oportunidade. E nem toda oportunidade é propósito. Porque propósito nem sempre é o que cresce mais rápido. Às vezes é o que aprofunda raízes invisíveis. Nem toda terra fértil é lugar de paz. Nem todo solo produtivo é terreno seguro para a alma. A planície prometia expansão, mas as montanhas guardavam direção. Ló não escolheu Sodoma. Ele escolheu o que parecia crescimento, o que parecia avanço, o que parecia estratégia inteligente. Ele escolheu o que fazia sentido no presente, mas direção determina destino, porque decisões não nos levam apenas para lugares. Elas nos colocam em trajetórias. E algumas decisões não parecem pecado. Elas parecem visão, parecem ousadia, parecem maturidade. Até que o tempo revela aquilo que os olhos não viram. Até que a vantagem mostra seu preço oculto. Até que a direção escolhida revela o verdadeiro custo. Chega um momento em que a corrupção deixa de ser tolerável. A maldade de Sodoma já não é apenas cultural. Ela se torna estrutural, generalizada, normalizada. O que antes era escolha individual, agora é atmosfera coletiva. E então o texto diz algo solene. Deus decide julgar Sodoma, não por impulso, não por capricho, mas porque o clamor da cidade havia subido até o céu. A injustiça acumulada, a violência repetida, a perversão institucionalizada. Chega um ponto em que o pecado não é apenas praticado, ele se torna celebrado. E quando o mal é celebrado, o juízo se aproxima. Enquanto o juízo se aproxima, Abraão sobe novamente ao lugar de intercessão. Ele não negocia por interesse, ele intercede por misericórdia. Se houver 50 justos, 40, 30, 20, 10... Ele insiste. Ele clama. Ele apela para o caráter justo de Deus. Mas o silêncio do céu revela algo ainda mais grave. Não havia sequer 10. E então a câmera muda. Ló não está mais na planície. Não está mais perto da cidade. Ele está dentro. Mais do que dentro, ele está sentado à porta da cidade. Lugar de autoridade. Lugar de influência. Lugar de decisão. O homem que apenas armou sua tenda até Sodoma, agora faz parte da estrutura dela. Proximidade virou pertencimento. Os anjos chegam, não com música triunfante, mas com pressa. Levanta-te. Toma tua mulher e tuas filhas. Sai daqui. A ordem é clara. A ameaça é real. O tempo é curto, mas o texto diz algo desconcertante. Ele hesita. Mesmo sabendo do juízo, mesmo ouvindo o aviso, mesmo vendo a urgência, ele hesita. Por quê? Porque raízes criam apego, e apego paralisa. Sodoma não era apenas um endereço. Era estabilidade, era investimento, era rede de relações, era zona de conforto, e sair significava perder. Chega um momento em que Deus não apenas avisa, ele intervém. Os anjos precisam segurá-lo pela mão. Não é convite, é resgate. Não é sugestão, é misericórdia em forma de força. Ele é puxado para fora daquilo que um dia escolheu se aproximar. O homem que caminhou voluntariamente em direção à cidade, agora é arrastado para fora dela, e o céu já começa a escurecer. O fogo está prestes a cair. O maior sinal de que algo se tornou perigoso é quando você sabe que precisa sair, mas ainda hesita. Porque quando o pecado se torna insustentável, a escolha já não é mais confortável. Ela é urgente. A noite já havia sido quebrada pela urgência da fuga. Ló e sua família correm para fora da cidade. Os passos são rápidos, a respiração pesada. O vento levanta poeira pelo caminho. Atrás deles, Sodoma permanece silenciosa por um instante, como se a cidade ainda respirasse antes do juízo. A ordem havia sido clara. Não olhem para trás. Não parem. Não hesitem.
Não se prendam ao que ficou, porque o passado que Deus decide julgar não pode se tornar o lugar para onde o coração retorna. Eles continuam correndo. A escuridão da madrugada começa a se rasgar com um brilho estranho no céu. Nuvens pesadas se movem sobre a cidade. Então acontece. A esposa de Ló diminui o passo, talvez por um instante apenas, talvez por um último olhar. Atrás dela estavam as ruas conhecidas, a casa que havia sido construída, os vizinhos, a vida inteira que havia sido chamada de lar. Sodoma não era apenas um lugar, era história, era memória, era pertencimento. E o coração raramente abandona facilmente aquilo em que se enraizou. Então ela olha. Não é apenas um movimento dos olhos. É o reflexo de algo mais profundo. Não era curiosidade. Era apego. Era saudade do que estava ficando para trás. Era resistência silenciosa à ruptura. Enquanto os pés avançavam para fora da cidade, o coração ainda permanecia dentro dela. E naquele instante, o juízo que caía sobre Sodoma a alcança também. Seu corpo se imobiliza. A mulher que olhou para trás se torna uma estátua de sal, um monumento silencioso no caminho da fuga, um lembrete eterno de que não basta sair de Sodoma com os pés, é preciso sair também com o coração. Talvez você não esteja vivendo em Sodoma. Talvez sua vida pareça organizada, estável, segura. Talvez você ainda não tenha cruzado nenhuma linha visível. Mas a pergunta que realmente importa não é apenas onde você está. A pergunta é: para onde sua tenda está apontando? Porque decisões raramente nos levam diretamente para a ruína. Elas nos colocam em trajetórias silenciosas, quase imperceptíveis no início. Pequenos movimentos, pequenas concessões, pequenas aproximações. E ninguém acorda um dia no meio da destruição por acidente. A ruína quase nunca começa com um escândalo. Ela começa muito antes. Começa na direção que escolhemos seguir, naquilo que permitimos que se torne normal, naquilo que decidimos ignorar, aquilo que parece apenas uma vantagem, porque algumas escolhas não parecem pecado. Elas parecem oportunidade, parecem crescimento, parecem inteligência, mas direção sempre determina destino. E algumas decisões que hoje parecem apenas estratégicas, amanhã revelam o verdadeiro preço que carregavam.